Ok, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar ao seu Manuel se ele leu o livro do profeta Cacau Filipe. Você chegou a ler a mensagem do Jamais. profeta Cacau Filipe, seu Não, Manuel? não perderia meu tempo. Eu não Certo. perco tempo com O livro senhor não perderia o seu não tempo para perderia ler o meu tempo livro? com livro de Não, homens. não, o senhor está no meu tempo. O senhor não pode falar no meu tempo, só se eu lhe perguntar. O Sim, senhor não responde. perderia tempo para ler o livro de um profeta, mas o senhor está aqui para mostrar para o mundo inteiro que este profeta, da qual o senhor não é mesmo, deu-se o trabalho de ler, é um falso profeta, e as coisas que ele prega Sim, falso são profeta. mentiras, de acordo com o senhor. Não, o senhor não pode falar, a não ser que eu me dirija para o senhor e lhe faça uma pergunta direta. Então, o senhor Perfeito. não leu o livro do profeta Cacau Filipe, enquanto que João 7:24, melhor, enquanto que João 7:50, que está na sua Bíblia, diz que não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. É o que os fariseus e saduceus estavam fazendo com Jesus. Não queria ouvi-lo, mas queria julgá-lo, dizer que ele era Beelzebul, que ele era o maioral dos demônios, que ele fazia aquilo pelo poder do diabo e assim por diante, né? Uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é que se o senhor é obreiro, se o senhor é obreiro, o senhor disse que é obreiro, é isso? Qualquer homem que faz a obra Não, de não, Deus, que a luta pergunta é, contra... o senhor é obreiro? Aí o senhor responde, Sim, sim, eu sou sou. Não, não obreiro do sou. Senhor Jesus, É do obreiro, Senhor ok. Jesus Cristo. Faço Não, a é obra só de Deus. sim. Não, não, seu Manuel. O senhor deve seguir as regras do Sim, debate. Se eu lhe pergunto diretamente, você vai responder sim, eu sou, não, não sou. Explicar, o senhor explicará no seu tempo. O senhor vai ter agora 7 sim, minutos, tá bom? sim. Então, eu queria fazer esta pergunta se o senhor é obreiro. Aí o senhor vai explicar como que o senhor é obreiro. Porque obreiro é uma palavra genérica. Apóstolo é um obreiro, evangelista é um obreiro, diácono é um obreiro, presbítero é um obreiro. E Tudo igual. várias pessoas são obreiros, né? Obreiro é Todos uma são palavra iguais. genérica. O senhor Manuel respondeu aí a minha pergunta de forma bem superficial, né? A minha pergunta foi como que alguém pode conseguir a salvação? No que consiste a salvação? Sobre a minha pergunta dele ser obreiro, né? Porque obreiro é uma palavra genérica. Se ele é diácono, se ele é presbítero, se ele é evangelista, se ele tem algum ministério, né? Eu não vi ele respondendo. Só disse que é obreiro, faz a obra de Deus. Mas, seu Manuel, para alguém fazer a obra para Deus, já que o senhor é obreiro e faz a obra de Deus, o senhor diz. A pergunta é direta. Deixa eu desligar aqui o microfone do irmão Morizan. Pronto. Sim, sim. Desliguei já, irmão. Não, o senhor ligou. Deixa eu desligar. Deixa que eu desligo. Pronto. Eu queria perguntar ao seu Manuel, ele disse que é obreiro. E ele não quis dizer o que ele é. Não sei se, de fato, ele não sabe o que isso significa, ou se ele está com vergonha de dizer. Bem, Vergonha não. quando o senhor se tornou obreiro, o senhor se tornou obreiro lá na igreja do Valdemiro Santiago, seu Manuel? Foi lá que o senhor se tornou obreiro? Só responda sim ou não. Sim. Sim, então Se ele se tornou, tornou não. obreiro Sim. lá na igreja do Valdemiro Santiago, e Sim, diz não. que é apóstolo, né? Mas Sim, vamos lá, não de é. acordo com as escrituras, não, o senhor não pode falar no meu tempo, só se eu lhe perguntar, o senhor responde rápido, né? E devolva o meu tempo, vou fazer o mesmo com o senhor. O senhor disse que é obreiro e faz a obra de Deus, mas de acordo com a Bíblia que o senhor está aqui a citar para nós, os versículos que o senhor está aqui a citar para nós, isso está na sua Bíblia. Como que um homem pode fazer a obra de Deus? Me responda aí, de forma direta, de uma frase aí. O que ele tem que fazer para fazer a obra de Deus? Eu vou te responder com uma outra pergunta. Posso te responder com uma pergunta? O que é Tem que a obra de responder. Deus? Eu só respondo Tá. quando o senhor me disser o que é a obra de Deus. Se o senhor não souber me falar o que é a obra Seu de Deus, Manuel, seu Tá Manuel, vendo? Ele como deve combinamos, respeitar o meu tempo. eu estou respeitando. O senhor me fez uma Não, o pergunta. senhor está Eu vou falando, te eu fiz uma responder uma pergunta. pergunta. Senhor Eu Manuel, vou te responder. o senhor não pode fazer isso. O senhor deve respeitar o meu tempo. Estou respeitando. Eu lhe peço por bondade, respeite o meu tempo. A minha pergunta é, como que alguém pode fazer uma obra para Deus? O senhor é obreiro. Quero que o senhor responda, de forma direta. Fazendo o que o Senhor Jesus nos ordenou. Nós Ele não temos sabe, tudo. está vendo? Ele não sabe. Olha, Jesus disse lá Eu em não, João não, 6, não. o senhor não pode falar no Primeiro eu meu quero tempo, o saber. senhor já respondeu. seu Manuel, Seu Manuel, não faça isso. O senhor está com medo? Eu não estou Não, com com medo. medo. Eu não estou com medo das suas Medo de perguntas. mentira, eu estou Então, preparado para qualquer pergunta. então o senhor fique Pode vir. calmo. Olha, o senhor continua falando. Não faça isso. O senhor está diante dos discípulos de Cacau Filipe. Os discípulos de Cacau Filipe estão aqui para Grandes mostrar que coisas. ele é verdadeiro. O senhor continua falando, está vendo? Dois Como é que lixos. vamos fazer um debate assim? É uma falta de respeito. Eu perguntei para o senhor, o que um homem tem que fazer para fazer a obra para Deus? Porque Jesus lá, no ano 33, estava a dizer para os fariseus, os saduceus,
os helenistas, herodianos e essênios, que hoje são os protestantes, os católicos, evangélicos, branamistas, membros de igreja revelada, restaurada, os desigrejados, que não têm nenhuma igreja, vivem segundo o seu próprio coração. Jesus estava a dizer que eles faziam a obra do pai deles, o diabo. Vosso pai é o diabo, vocês fazem a obra do vosso pai, o diabo. Mas eles diziam lá que faziam a obra para Deus. Nós fazemos a obra para Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus. Deus lá era Jeová. Nosso sacrifício é para Jeová, nosso jejum é para Jeová, e a nossa oração é para Jeová. Tudo que fazemos é para Jeová. Mas Jesus disse, não, vocês fazem a obra do vosso pai, o diabo. Então eles perguntaram, então como podemos fazer uma obra para Deus? Esta é a pergunta que eu lhe fiz, o senhor deveria ter respondido de acordo com a Bíblia. E Jesus respondeu, fazer uma obra para Deus é, primeiramente, crer naquele que ele enviou. Primeiramente é receber aquele que ele enviou. Lá no ano 33, o enviado era Jesus. Ninguém poderia fazer obra para Deus em alguma sinagoga dos fariseus e dos saduceus. Ninguém poderia fazer uma obra para Deus seguindo o seu próprio coração, a sua própria interpretação dos escritos dos profetas. Mas Jesus diz, fazer uma obra para Deus é receber aquele que Deus enviou. Lá tinha um enviado chamado Jesus. No tempo do dilúvio, fazer uma obra para Deus era crer, era receber aquele que Deus enviou. Quem era o enviado lá? Era Jesus ou era Noé? Era Noé. No tempo que o povo estava escravo no Egito, fazer a obra de Deus era receber, reconhecer aquele que Deus lhes enviou. Quem era? Não era Jesus, era Moisés. Lá o Acabe, a Jezabel, os 850 profetas de Baal, para eles fazerem a obra de Deus, eles tinham que primeiramente receber aquele que Deus enviou. Quem era o enviado? Não era Jesus, era Elias. Já por volta do ano 53, o enviado não era Jesus, seu Manuel. O enviado era Paulo. Para alguém fazer a obra de Deus, para Timóteo fazer a obra de Deus, para Tito fazer a obra de Deus, para Silvano fazer a obra de Deus, para Barnabé, para Apolo, para Júnior, para Andrônico, para Agabo fazer a obra de Deus. Todos eles tinham que receber aquele que Deus enviou. Senhor Manuel, a pergunta é direta. No ano 53, quem era o enviado de Deus que Timóteo, Tito, Silvano e os outros tinham que receber? Quem era o enviado de Deus? Não tinha isso que você está dizendo. O senhor não está de acordo? Não, enviado de Deus. Ele está com medo de responder. Não. Senhor Manuel, não. O senhor está de acordo que Paulo era o enviado de Deus? Um dos enviados de Deus, tinham muitos. Para as nações, Paulo... Senhor Manuel, por favor, não faça isso. Para as nações, Paulo era o único enviado de Deus. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, encontrou-se com Paulo a caminho de Damasco e disse que ele foi um vaso escolhido e ele seria enviado como um apóstolo, um enviado para as nações. Sim. Além de Paulo para as nações, quem era o outro enviado para as nações no tempo de Paulo? O senhor pode me dizer o nome? Todos os apóstolos fizeram. O senhor pode me dizer o nome do. O senhor pode me dizer o nome? Paulo foi o único usado e Seu Manuel, o senhor não pode tomar o meu tempo. A minha pergunta é direta. O senhor continua a desrespeitar a regra do debate. Se eu lhe pergunto, quem foi o outro enviado além de Paulo? O senhor vai me dizer o nome, fulano. Diga-me, vou fazer a pergunta de novo. Por volta do ano 53, além de Paulo, que foi chamado, comissionado, e dado a ele uma mensagem a caminho de Damasco para ir pregar às nações, aos gentios, quem foi o outro homem enviado às nações para pregar aos gentios? Está vendo? Eu queria que o senhor respondesse. Tempo para responder? Qual tempo? Está vendo? O tempo terminou e ele não respondeu.